Deus de glória e poder. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvo a Deus por essa rica oportunidade que Deus nos deu nessa noite, para cada um de nós, né? Em especial, o irmão Osiel já havia convidado um tempo atrás, e não foi possível naquele dia, né? Tinha um outro compromisso, não consegui estar aqui, mas num tempo oportuno Deus preparou outro dia, e esse dia é hoje. E estou aqui para colaborar com a igreja, para trazer o principal. Tenho uma mensagem para entregar para vocês hoje. Amém? Se possível, puder desligar esse ventilador aqui, ó, porque ele vai ficar folheando a Bíblia e vai atrapalhar aqui. Obrigado, irmão. Então, irmãos, o Framão estava falando, e agradeço também a liderança, né, desses ministérios, os cooperadores, os obreiros, diáconos, a pastora Andréa, obrigado por essa oportunidade de estar aqui usando a tribuna para trazer essa mensagem para a igreja. Quero também justificar a ausência da minha esposa, ela trabalha e hoje, coincidentemente, ela estava de folga, mas estão fazendo a transição de integração lá no trabalho dela, ela e minha filha, e teve que ir e não conseguiram vir a tempo. Era 6h20, 6h30, estava lá ainda no aeroporto, ela trabalha no aeroporto, e não consegui estar aqui. O nome dela é Elaine, minha filha é Ingrid, minha filha tem 19 anos já e tem um bebê também, vai fazer 4 anos agora, dia 12 de abril. Nós já temos... Eu me converti com 28 anos de idade, né? Nasci numa igreja, comunidade da Família de Deus. Minha filha também foi batizada lá, minha esposa, só o nosso bebezinho ainda, né? Não completou nem 4 anos. Mas a família, né, é toda cristã, já temos aí 13 anos de caminhada. Pela graça e pela misericórdia, hoje também eu ministro a palavra de Deus, tive a oportunidade de fazer teologia. Não sou nenhum professor, nenhum doutor, mas o básico, Deus me deu essa oportunidade. Na igreja ali do pastor Divaldo, eu sou consagrado a diácono, né, fui consagrado há um ano atrás, a diácono lá. Isso não muda nada, tá? Se você, antes de ser diácono, você já não faz trabalho de diaconato, não é depois de consagrado que você vai fazer. Verdade. Então, a gente já faz antes, aí quando chega a consagração é só uma consequência daquilo que você já faz. Verdade. E assim é conforme os cargos eclesiásticos dentro da igreja. Então, eu não me sinto diferente por causa disso, tá? 8 anos depois, né, de conversão, eu fui consagrado a diácono. 8 anos de cooperador. No outro ministério também era cooperador. Não sou muito conhecido aí de sair pregar fora, né? Prego só em algumas igrejas. Eu também não fico. Tem gente que se oferece até, né? Eu não. Sou mais discreto, faço trabalho junto com o pastor Edivaldo ali. E já ministrei na igreja já por algumas vezes na Seara de Fogo, aqui, né, na igreja eventualmente. Também o pastor dá uma oportunidade para a gente estar ministrando. Hoje eu sou responsável para estar discipulando uma família. Lá estou dando discipulado para eles ser batizados, descer as águas. Estou com essa responsabilidade de dar o discipulado para eles lá. E tem um casal também e mais um outro rapaz lá está fazendo discipulado junto para ser batizado. O pastor colocou essa responsabilidade na minha responsa. E graças a Deus, Deus tem nos dado sabedoria, discernimento para poder estar ministrando, né? Também compartilhando aquilo que Deus já deu para nós. Amém? E eu gostaria de deixar uma palavra que a introdução já faz parte da ministração. Quem quiser sentar, pode se sentar, irmão, que eu vou fazer uma introduçãozinha aqui. Ó, qualquer igreja que você for, qualquer lugar, independente do tamanho da igreja, independente da placa, que é representada ali na fora, qualquer igreja que você for hoje, todas elas, sem exceção, eles vão dizer assim: aqui prega a palavra, aqui prega o evangelho, aqui nós pregamos a Bíblia. Qualquer lugar, qualquer igreja que você for,
Independente do tamanho dela, se ela tem 100 membros, 50 membros, se é uma igreja que nem a Assembleia de Deus Palavra e Vida ali, ou como esta aqui, como nós aqui, todas elas vão dizer a mesma coisa. Aqui prega o Evangelho. E eu concordo. Só que tem um detalhe que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje aqui. Uma coisa é você pregar o Evangelho. Outra coisa é você pregar a genuinidade do Evangelho, o cerne do Evangelho, aquilo que sustenta, aquilo que cura, aquilo que salva, aquilo que transforma, aquilo que restaura, aquilo que liberta, aquilo que restitui tudo que você já perdeu, aquilo que você, em determinado momento, você já acha que, já até acredita que não vai ser possível mais. Pregar o Evangelho não é especialidade de alguns. Isso aí qualquer pessoa pode pregar o Evangelho. Mas qual é o Evangelho? O Evangelho genuíno que é pregado por aí. Eu vou usar uma figura de linguagem e gostaria que você se atentasse para você pegar a dinâmica. Porque passa a sua busca incessante pela uma cura, pela uma transformação, passa diretamente pelo que vai ser ministrado hoje aqui. 1 Coríntios capítulo 15. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele faz um relato pessoal dele, que nós vamos meditar em cima do que está escrito aqui. E nós vamos entender a questão do Evangelho. O Evangelho, ele tem de várias maneiras, de várias formas que é aplicado esse Evangelho nas igrejas. Mas o Evangelho que hoje vai ser apresentado aqui, pouco se é falado. Poucos se falam, poucos se ministram, às vezes até recitam alguma coisa. Mas apresentar mesmo o Evangelho genuíno, que é puro mesmo, pouco se apresenta. E eu incluo até onde eu congrego. Poucos é apresentado. Mas lá também é pregado o Evangelho. Eu vou usar uma figura de linguagem. Primeiro eu vou ler com vocês. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, ó. Na minha introdução está a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou tenho anunciado. Observe isso aí. Se vocês têm, retiverdes tal como vou tenho anunciado, ou seja, se as pessoas o recebeste, o guardaste como ele anunciou. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pode se assentar em nome de Jesus. Então eu quero usar uma figura de linguagem aqui, para nós entendermos esse Evangelho que eu estou falando, que não é novo, é antigo, mas pouco é pregado. E é tão pouco pregado que então passa despercebido quando alguém fala alguma coisa referente. Mas é bíblico. Não estou inventando, nem vou inventar nada. Imagina se uma árvore, vamos colocar o Evangelho como se fosse uma árvore. Imagina uma árvore bem grande, bem vistosa, com as folhagens toda verde. Aquela árvore bonita, aquele tronco. Imagina que o Evangelho fosse essa árvore. Imagina-se que essa árvore ela é composta de vários elementos ali. Por exemplo, o tronco dela, além do tronco tem a polpa, dentro desse tronco tem um cerne,
tem a casca. Você subir um pouco mais, vai ter os galhos, as folhas. Na época dela produzir, ela vai ter flor e frutos. Então o Evangelho, imagina se o Evangelho é como se fosse essa árvore, bem grande, bonita, vistosa. Então, por exemplo, a folha, quando uma pessoa, seja ela quem for à igreja, em busca de uma libertação, em busca de uma cura, imagina-se que essa cura seja uma folha da árvore. Você precisa de uma cura, numa área física sua, da sua vida. Talvez você está intercedendo por uma família, ou por alguém, por um ente querido. Então essa cura, a folha representa essa cura. E também é o Evangelho. Esse Evangelho de cura tem que ser pregado mesmo. Esse Evangelho que está representado por essa folha dessa árvore, também é Evangelho. Não está errado se você vem ou veio buscar uma cura. Também é Evangelho. Mas qual é o cerne do Evangelho? Aquele que cura, aquele que salva, aquele que atinge o ponto máximo, aquilo que liberta. Porque ainda não é o cerne. Uma cura é só uma folha. Talvez você tenha buscado por uma libertação. Essa libertação é representada pela florzinha que vem antes do fruto. Também é Evangelho. Ser liberto, buscar essa libertação, também é Evangelho. Mas não é o cerne do Evangelho. Não é aquilo que ainda te sustenta. Por que a gente vê muitas pessoas que vêm até a igreja, que vêm até nós, busca a cura, recebe uma palavra, fica um período de tempo, é curado, é liberto e sai? Porque ele não recebeu o cerne do Evangelho. Ele veio só buscar aquela folhinha da árvore que representa o Evangelho, ou aquela flor da árvore. Aí ele é curado e sai. Não se enraiza, não fica. Você pode perceber, porque ele ainda não enraizou. Ele não tem o cerne do Evangelho dentro dele. Talvez você venha hoje aqui em busca de um milagre, aquele milagre que só Deus pode fazer na sua vida, que mais ninguém pode fazer. E ainda além de tudo, você também não pode falar para as pessoas, porque é algo muito íntimo, muito pessoal entre você e Deus. Aleluia. Isso também é milagre, mas é como se fosse o galho dessa árvore. Não é o cerne. O cerne ele é mais profundo, o cerne é aquele que sustenta. Então, quando eu vou à igreja, quando você vai à igreja, em busca de uma cura, de um milagre, em busca da libertação, e você recebe essa palavra lá, é Evangelho, está sendo pregado sobre a sua vida. É o Evangelho também é Evangelho. Por isso que eu disse que o que eu vou falar aqui hoje, muitas igrejas até recitam, até falam, mas o cerne mesmo do Evangelho, aquele que muda você, que faz uma mãe que teve um testemunho aqui, que vem um filho doente, que vem no limite, mas vem aqui e conta testemunho, é só quem tem o cerne dentro dele. Porque se ela estivesse só atrás de cura, talvez ela não viria. Talvez se ela estivesse só atrás de um lar restaurado, abençoado, junto, vivendo em harmonia com o esposo, talvez ela não viria. Porque isso também é Evangelho. Não está errado não, gente. Isso também é. Mas o cerne mesmo é aquilo que você mesmo sem força, mesmo que você, a sua expectativa estão cada vez mais distante, mas vem coisas ao contrário, as palavras ao contrário que positiva, mas você continua firme. Não, eu vou continuar, eu vou vencer. O cerne ele faz isso, ele sustenta você, ele traz uma resistência em você. Quando você vem na igreja buscando pelo ente querido, apresenta esse ente querido todo culto, parece que já endeusou ele na sua vida, que está em primeiro plano na sua vida, e você vem em busca, não está errado, também é Evangelho, mas não é o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é algo mais profundo, é algo que cura, que liberta, que restaura, que transforma, aquilo que alicerça você, que você, quando você vê pessoas se afastando aí fora, não é só uma apostasia, esfriamento de fé não, gente.
Talvez ele nunca recebeu o Evangelho, ou recebeu, mas ele não colocou como um cerne na vida dele. Ele falou, não sai por mim mais. O apóstolo Paulo diz assim, ó: também notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o tiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei, ele fala, vos entreguei o que também recebi, ou seja, aquele Evangelho que ele recebeu, que ministraram sobre ele, que discipularam ele, ele pega e transmite o mesmo Evangelho, e é o mesmo que eu vou transmitir para vocês hoje. E aí ele fala assim, ó, que Cristo morreu por nossos pecados. O cerne desta árvore, só o cerne, só o Evangelho puro, genuíno, é o que sustenta essa árvore. A pessoa que vem na igreja, às vezes, em busca de uma prosperidade, é Evangelho também, mas é a polpa, vou colocar a casca, aquela que está por fora, que às vezes com a mão você consegue arrancar assim, ó. É a casca da árvore. A prosperidade, ela também é Evangelho. Prosperar, o Evangelho também faz você prosperar. O Evangelho também faz você multiplicar. Talvez você venha à igreja em busca do sonho, meu maior sonho é a casa própria, mas ainda não é o cerne do Evangelho, é só a polpa da árvore. A polpa ela é mais mole. A polpa você pode cortar mais facilmente, ela pode quebrar facilmente. Você vem à igreja porque você tem um sonho de ter essa casa própria, e mais nada. Parece que tudo para você é conquistar essa casa. Também é Evangelho, não está errado. Também ela compõe essa árvore grande. Mas qual é o cerne do Evangelho mesmo? Mas tem o cerne, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que muda, que faz mudanças radicais muitas vezes na vida sua e você nem percebe. Quando vai perceber, já passou um tempo longo. Quando você aconteceu tudo isso que eu não percebi, porque não foi você que quis tirar aquilo, foi Deus que foi limpando, foi Deus que foi tirando, e você não percebe. Cada vez você foi se mergulhando, cada vez você foi adentrando, cada vez você foi se envolvendo, e quando você veio a perceber, Deus já tinha restaurado o seu casamento. Quando você veio a perceber, você já tinha sido curado, você já tinha sido liberto. Talvez você ainda está vivendo com aquela enfermidade, mas aquilo já não te machuca mais, aquilo você já consegue levar numa boa, já está bem equilibrada. Tudo isso é Evangelho, mas não é o cerne do Evangelho. E o que eu e você devemos fazer é buscar o cerne desse Evangelho. E qual é o cerne do Evangelho? Quem já descobriu? Quem já descobriu o Evangelho? O genuíno. Quem já descobriu? Está aí na sua Bíblia aí. Eu já li aqui. O Evangelho que o apóstolo fala, que o mesmo que eu recebi, foi o mesmo que eu estou passando para você, é esse daqui, ó. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse é o cerne dessa árvore, que é o que está ali, é o que sustenta ela. É o cerne, é a parte menor que tem dentro da árvore, o tronco. A árvore pode ser bem grande e vistosa, mas o cerne às vezes é só uma grossura assim, ou, sabe? Se aquilo ali, o cupim, a caruncha comer alguma coisa, comer o cerne, pode ter certeza, essa árvore vai morrer. Qualquer coisinha vai derrubar, ela quebra, porque a polpa não tem sustentação. E o que vai manter você é o cerne do Evangelho. É você colocar dentro do seu coração, dentro da sua psique, trazer para a sua alma, saber que Cristo morreu pelos seus e pelos meus pecados, segundo as Escrituras. Que Cristo morreu por você, pelos seus pecados, mesmo ainda você não ter nem nascido, mas Deus já sabia que você ia estar aqui hoje para ouvir esta palavra. Esse é o Evangelho, é o cerne desta árvore, é o cerne do Evangelho, é o que sustenta o crente, o cristão, é saber e ter consciência que o que Cristo passou da cruz do Calvário
é o que te restaura. O cerne dessa árvore é você colocar no seu coração e falar: não, eu não posso se afastar nem um segundo sequer, porque Cristo morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa certeza. Quem há de concordar comigo? Pouco é pregado esse evangelho. Mas qualquer lugar que você vai, aonde tem cura, libertação, a pessoa está pregando prosperidade, está pregando cura. É evangelho, irmão, não está errado. Não está errado, observe o detalhe, não está errado, mas não é o cerne. Por que você vê pessoas, outrora igreja cheia, outrora igreja vazia, parece uma academia de musculação, essa academia de fitness que tem aí. Outrora é lotado, outrora é vazio. Mesma coisa, porque a pessoa não se alicerça, porque a pessoa não fica, porque não tem o evangelho genuíno, aquele que sustenta, aquilo que te prende, te faz você se arraigar e falar: não saio daqui por nada. Eu, dependendo do que aconteça, eu vou estar aqui, eu vou estar firme, porque eu sei que Cristo morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia. É isso que você tem que ter. Muitos se pregam o evangelho, mas o genuíno mesmo, você me ouve muito pouco. Você até vê um ou outro recitando algum versículo, mas é tão superficial que passa batido, amanhã a pessoa nem lembra. Porque não é ensinado. Porque a pessoa acha que o evangelho é só curar, que o evangelho é só prosperar, que o evangelho é ter casa própria, carro do ano, carro novo. O evangelho é ter uma empresa, é ter sua própria empresa, é ser um microempreendedor. O evangelho é tudo isso. Mas não é isso que te vai levar até o encontro nos ares com aquele que morreu pelos seus pecados, aquele que te buscou lá nas trevas, que tirou das garras do inimigo, que puxou você e te trouxe a vida. Ele morreu por você, para que um dia você tenha um encontro com ele nos ares. Esse é o evangelho que eu e você temos que ter no nosso coração. Não fica por superficial não, irmão. Não aceite só a sua cura não. Fala: não, se você ou eu buscar só por cura, libertação, restauração, tudo isso é evangelho, mas ainda é superficial. Não queremos experimentar o melhor de Deus. Experimentar o melhor de Deus é você receber o cerne do evangelho, colocar no coração. Quando alguém questionar ou fazer uma piadinha, alguma coisa, que nós ouvimos muitas piadinhas, né? Cadê sua fé? A minha fé, Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, eu já não sou nascido de Deus, Ele morreu por mim, e não interessa. A minha fé é consequência daquilo que eu acredito, aquilo que eu se disponho a fazer. O cerne do evangelho é você crer que Cristo ressuscitou no terceiro dia. E aquilo que Ele prometeu. Em 1 João capítulo 2, no versículo 25: e recebereis a promessa. Porque Ele prometeu que Ele ia, mas prometeu que Ele há de voltar. Se você parar para pensar, eu quero a pastora passar o versículo que a pastora trouxe aqui. Ele era, não é? Ele é, Ele veio e virá. Tem tudo a ver com essa palavra. Quando ela começou a ler ali, eu falei: confirmou. Confirmou. Em outras palavras, confirmou. Porque está falando: eu vou apresentar esse Cristo, esse Jesus para eles. Aí ela vem e confirma com essas palavras: aquele que era, aquele que é, aquele que veio e aquele que virá buscar a sua igreja, a sua noiva, até o encontro pessoal com Cristo. E os que estão mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, a Bíblia diz assim: encontraremos com o Senhor nos ares. Irmão, o evangelho que também recebi, o apóstolo Paulo fala, porque lá eles acreditavam em tudo. Você pode ver que até na parte da ceia ele estava achando que era festa, que era só comida. O apóstolo Paulo repreende, que está em 1 Coríntios capítulo 11, essa passagem. É por causa disso, porque eles achavam que o evangelho era oba-oba. O evangelho não teve dor, não teve sacrifício, não teve alguém, o santo, morrendo por aqueles que nem mereciam. Por isso que fala que é a graça.
Por isso que nós somos alcançados pela graça. Porque nós nem merecíamos. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo o que está escrito, o que está nas Escrituras. E ressuscitou. Segundo as Escrituras. Lá em Ezequiel 47. Fala sobre as águas purificadoras, águas profundas. E o anjo do Senhor mediu 1000 côvados. E a água deu para o tornozelo. Água para o tornozelo do crente, irmão. É aquele que vem, mas não se alicerça, porque ele ainda está segundo a sua vontade. Água pelo tornozelo é aquele que ainda anda livremente. A água não te prende, não te atrapalha. Ele decide a hora que ele vem para a igreja, a hora que ele chega, se ele vem ou não vem. Se ele vai participar da festividade ou do ensaio. Águas pelos tornozelos. Aí a segunda água está no joelho. Mesmo assim ainda continua. Ela subiu um pouquinho de nível. Ela já se envolve um pouquinho mais na obra. Ela já tem o evangelho dentro dela. Mas ela ainda decide o que fazer. Porque água pelo tornozelo não te prende muito. Você vai tentar correr, não vai conseguir. Vai virar até uma brincadeira, que é normal. Talvez você cair. Quem já foi à praia? Glória a Deus. Já teve água pelo tornozelo. Se você vai adentrando um pouco mais, ela vem pelo joelho, mas você continua andando. Está livre, está no momento seguro. Eu decido, eu faço como eu quero, quando eu quero, eu participo se eu quiser. Ele toma as decisões dele. Ainda não é Cristo que conduz. Ele vem, vou para o ensaio se eu quiser, vou chegar lá meia hora, aí já vai estar acabando. Não se envolve. Água pelos tornozelos. Aí sobe mais um pouquinho, mede mais 1000 côvados, vai dar água pelo lombo. Opa! Aqui é aquela pessoa que já se envolve mais. Ele já gosta de fazer, ele participa, daqui a pouco ele some. Aí uma semana depois ele volta. E se ele não receber oportunidade, se não receber oportunidade quando tem 2 ou 3 visitantes para ele apresentar, ele já fica meio ressabiado. Água pelos ombros, não se envolver. Eu estou recitando Ezequiel 47, gente. Água pelos ombros, irmão. Ainda decide o que fazer. Ainda se chateia com uma palavra simples que falaram para ele. Mas aquele que tem a genuinidade do evangelho, o cerne da árvore que segura, ele vai para águas mais profundas, que já não dá mais para andar. Tem que se lançar, tem que nadar abraçada, tem que saber nadar, tem que se dedicar, porque não se sabe, o ser humano nenhum nasce sabendo nadar. Águas profundas, é aquele que se joga, aquele que se lança, aquele que independente se está chovendo, fazendo sol, fazendo frio, as 4 estações no mesmo dia, que a gente vê isso acontecendo um dia só agora, vocês perceberam? Ele está lá. Ele está lá. Acontece as 4 estações no dia com ele. Ele está lá. Gente, é tão forte o que eu vou dizer agora. Eu não tenho dor de cabeça, literalmente falando. Não tenho. Não é comum eu ter. Eu creio que por causa que eu vinha ministrar aqui hoje, dor de cabeça o dia inteiro, insuportável, eu não sei nem o que é, porque eu não tenho. Não, misericórdia. Dor de cabeça insuportável. Meu irmão estava comigo, eu falei, misericórdia, dor de cabeça, eu não sinto isso aí, não sei o que. Uma dor que pensei que ia acabar com a minha cabeça. Uma dor descendo no pescoço, para as costas, eu falei, misericórdia. Irmão, porque o diabo também sabe a mensagem que ia ser entregue hoje aqui. E ele não quer, ele quer que você fique com água nos tornozelos, com água no joelho, com água nos lombos, que é a altura da cintura. Ele não quer que você se lança nesse evangelho e fala, ninguém pode me afastar do amor de Deus, como está lá em Romanos 8:35. Glória a Deus. E aí, que a gente tem a morte como final, né, como máximo, como, tipo assim, morreu, acabou. Deus fala que não. Nem a morte te separa do amor de Deus. É aquele que já está em águas profundas, nadando de braçada. Aquele que não consegue mais caminhar, não consegue mais fazer sua vontade. Ele até pensa em não ir hoje, mas eu vou. Ele vê, mas hoje eu não vou, estou tão cansado. E vai dando a hora aqui, vai dando uma aflição, uma angústia, uma ansiedade. Eu vou para a igreja. Aí vem para a igreja. Águas profundas. Ele já está nadando no evangelho. Ele já está alicerçado. Ele já tem o cerne da árvore nele. Então ele não para. Ele vai em frente. Ele tem força. Ele busca força. A sua psique, a sua mente, a sua
fala assim, eu vou ir, não acalma. Você pode ter certeza que quando ele tema e resiste, não vem, e podendo vir, tendo saúde, dando para vir, não terá uma boa noite de sono. Isso só vai ter se ele orar, se ele buscar em Deus, porque senão ele vai ter aquela noite bem, não perturbada, uma noite assim que sabe, parece que a noite está mais longa, parece que acorda 10 vezes na noite, não é acostumado a beber água à noite, começa a beber água na madrugada, era porque ele para a igreja. Eita Deus! Entendeu? Águas profundas, vocês acharam aí? Ezequiel 47. Ezequiel 47. Natal de braçada. É fazer o que vocês fizeram aqui. Da outra vez que eu vim aqui também, maravilhoso. Tudo funcionando em sintonia, tudo funcionando na harmonia, tudo funcionando dentro dos conformes. Gente, o Deus ele não busca quantidade. Quantas pessoas já não disse isso? Você já recitou isso. Deus não busca quantidade, mas busca qualidade, sinceridade. João 4, ele fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. O que significa isso? Parece simples essas palavras, mas não é. O que é adorar em espírito e em verdade? Ou seja, aquilo que eu falo tem que ser o mesmo que eu sinto. Isso é adorar em espírito. Se eu falo que amo a Deus, que eu amo o próximo, que eu gosto de fazer a obra, eu tenho que ter isso dentro de mim para ser uma verdade. Adorar em espírito é verdade. Ou seja, aquilo que você sente é o mesmo que você fala. Aquilo que você fala é o mesmo que você tem dentro de você. Deus busca esse, ou seja, Deus busca aqueles que são verdadeiros. Os que são verdadeiros conseguem. Aqueles que são verdadeiros chegam lá. Aqueles que são verdadeiros contam testemunho. Porque você vê, porque que pessoas que têm muitos anos de evangelho, muitos anos que é cristão, mas também tem muitos anos que não contam testemunho, porque ele ainda está com as águas pelo tornozelo, ele já até nadou, outrora, ele já sabe nadar, ele sabe o que é o evangelho, ele sabe o que é mergulhar nas águas profundas, águas que restauram, águas que purificam, águas que é o Espírito Santo sobre a vida do crente. É o que muda você, é o Espírito Santo em você. É o selo de Deus no crente, é o Espírito Santo em você. Não deixe sucumbir a sua fé, não fraqueja, não desista, não desanime desse evangelho. Se o seu propósito hoje foi buscar uma cura, então receba essa cura em nome de Jesus. Se for uma libertação, então receba essa libertação em nome de Jesus. Se o seu propósito hoje era só para vir agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia, de trabalho, de cotidiano, então receba essa paz, esse refrigério na sua alma. Porque o Evangelho de Deus é aquele que cura, aquele que transforma. É que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia. Em nome de Jesus, agradeço. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Irmãos,